Olá, pessoal! Mais um podcast Histórias que Curam. Antes de começar, de apresentar minha convidada, eu quero pedir para você se inscrever no canal, porque toda semana vem uma história nova de fé, resiliência, ressignificação. Também temos o nosso patrocínio maravilhoso, que é a farmácia Desconto Fácil, localizada na rua São João 1303, São João Margem Esquerda. Horário de segunda a sexta, das 8 às 22 horas, sem fechar ao meio-dia. Sábado, domingo, feriado, das 8 às 20 horas, sem fechar ao meio-dia também. Lá eles têm assistência farmacêutica, perfuração de lóbulo auricular, aferição de pressão, teste de glicemia capilar e aplicação de injetáveis. Sem contar que eles têm um atendimento humanizado maravilhoso. Eles contam também com teleentrega, toda a região de Tubarão. Gente, hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Cris. Ela vive com a doença de Crohn, que é uma condição crônica, desafiadora, mas também ela vai trazer como é viver um extraordinário depois de um diagnóstico. Bom dia, Cris, tudo bem? Bom dia, Carol, tudo certo? Obrigada pelo convite, né? É bom contar um pouquinho da minha história, porque talvez algumas pessoas passam ou passaram ou vão passar. E aí eu tô aqui para esclarecer um pouquinho. Que bom, quero te agradecer pela disponibilidade, né? Sair lá de Laguna para estar aqui contando um pouquinho da tua história. Cris, me conta um pouquinho como era a tua vida antes do diagnóstico. O mais normal possível. Comia de tudo um pouco, nunca tive problema com comida, enfim. É tranquilo, assim, normal. Certo. E como que foi, assim, a tua infância, adolescência, casou novinha, né? Teve 2 filhos. Conta um pouquinho para nós. Minha infância tranquila também, normal de toda criança. A mãe criou a gente sozinhos, são eu e mais 3 irmãos, a Jéssica, o Emanuel e o Aquiles. E uma vida não fácil, mas normal, de infância mesmo. Casei com 19 para 20 anos, que eu conheci o Alex. E depois disso, estamos aí até hoje seguindo a vida. Hoje tu tem 2 filhos, né? Como é que é o nome deles? Alicia e o José Pedro. Qual a idade? 7 e o José Pedro com 15. Legal. E como que foi antes de descobrir a doença? Como é que foi essa situação? Tu já tinha alguns sintomas? Isso, 2, 3 anos antes do diagnóstico, eu tinha muita dor de estômago. E indo no médico, procurando, falaram que era gastrite nervosa e por isso ficou. Só que eu tinha muito sangramento nas fezes. Só que a gente pensa o quê? É uma coisa, é alguma coisa que eu comi, deve ser isso, deve ser aquilo. Porque o ser humano é assim, né? A gente acaba colocando, qualquer coisa, nunca é uma doença. E só que isso foi piorando, e a gente estava com uma viagem marcada. Eu falei assim, não, eu vou no médico só depois que eu voltar dessa tal viagem. E assim fui. Fui na viagem, só que nesse meio tempo, eu estava com Covid. Então, o Covid piorou os sintomas. Depois disso, eu achei que o efeito do Covid, né, e era só os sintomas do Covid que tinha ficado, não é os sintomas, é o efeito, a sequela. Pensei sequela do Covid, porque eu fiquei tendo muita diarreia com sangue. Não, é sequela e tá tudo certo. E só que não parava, foram 40 dias direto, então foi onde a gente foi correr atrás de procurar um médico, né? Certo, mas então quando tu tá com essa viagem marcada, tu nem imaginava que tu já estava com a doença de Crohn, né? Eu pensei que era tudo menos uma doença tão séria, né? E aí tu chegou a fazer a viagem, então? Sim, a gente foi na viagem, e aí lá eu tava com Covid, porque a minha avó positivou, automaticamente a gente tava, e a gente teve que retornar, porque foi naquela época que tava tudo muito rural, assim. Foi assim que estourou ali? Isso, foi 2021, e... Nossa, foi desesperador. Tive uma crise de ansiedade terrível no hotel, onde foi os bombeiros e tal. E ele falou, provavelmente tu tá com Covid, então o certo é vocês retornar pra cidade de vocês, porque aqui tá tudo lotado. Se tu fosse pro hospital, teria que ficar sozinha, teus familiares não poderiam estar juntos. E assim a gente fez. Eu retornei e foi a melhor coisa que eu fiz na vida.
Era qual a cidade que era? Rio de Janeiro. Ah, no Rio de Janeiro. Isso, e aí e lá tava, meu Deus, tava uma loucura, né? A gente retornou e nesse retorno eu fiquei 40 dias de cama, eu não me levantava. A sorte foi o Alex que fazia tudo assim, com as crianças, né? E eu lembro também que a Alice ainda mamava na época. Nossa. E eu não tinha nem força pra amamentar ela. O Alex ela que se, né? Que vinha e o Alex que Ela mesmo fazia a sucção e tu tava ali já bem fraca. não tinha nem o... Mas nesse caso, quando tu volta de avião. Isso, de avião. Conseguiram rápido o retorno. Isso, a gente já tava com a passagem de ida e de volta comprada. Aí a gente perdeu a de volta, a gente não conseguiu remarcar e a gente teve que comprar outra passagem. E, tipo, eu fiquei muito triste, né? Eu dizia assim, eu nunca vou me conformar de eu ter estragado, né? Querendo ou não, entre aspas, foi eu que estraguei a viagem, né? Que era tão planejada, tanto tempo planejando. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Se eu tivesse ficado lá, imagine, eu 40 dias no Rio de Janeiro, como é que ia manter 40 dias no Rio de Janeiro? Pois é. E a gente sabe que nesse período, todo mundo que estava com qualquer sintoma maior de Covid, eles já iam para intubação, né? Sim, eu pensei, meu Deus. Mas talvez essa tua viagem, então, para o Rio de Janeiro, foi o método que Deus usou para te mostrar o que realmente estava acontecendo na tua vida, né? Sim, na verdade, o Covid fez agravar ainda mais a doença e, com isso, mostrar o que estava realmente acontecendo. Na verdade, o que eu não queria ver, né? O que eu não queria acreditar e não queria aceitar. Então, eu só fui empurrando. Eu já vou, outro dia eu vou, vamos indo. Antes disso, tu chegou a passar por algum tipo de internação, alguma coisa, sem saber que era doença de Crohn e já era? Não. Nunca disso, não. Tu já tinha ouvido falar dessa doença? Nunca ouvi falar nem de doença de Crohn, nem de retocolite ulcerativa, que é muito parecida, né? Nenhuma das duas. Então, pra mim foi, meu Deus, o que é isso? É um bicho de 7 cabeças. E ainda é muito pouco falado, né? Infelizmente, não vai num posto, às vezes até o enfermeiro-chefe ou a enfermeira-chefe não sabe te explicar. Normalmente eles dizem assim, tu tem hemorroida, né? Olha, tipo, já aconteceu... Porque eles acabam associando. Isso, já aconteceu comigo de eu acabar discutindo com o enfermeiro-chefe, de dizer, não, eu não tenho hemorroida, eu tenho doença de Crohn que é totalmente diferente. Tipo, nossa, né, uma hemorroida, claro, tenho, né? É séria também, mas não tanto quanto a doença de Crohn, né? E tu acha que é importante, então, os médicos, enfermeiros, técnicos, atendentes, em geral da área da saúde, se aperfeiçoar um pouquinho mais sobre a doença, né? Sim, a conscientização, né? Que não tem, é praticamente zero, assim. Numa farmácia, a gente muitas vezes vai, eles dizem, quer esse remédio para a imunidade? Né? Porque a imunidade é bom para todo mundo, né? Só que para quem tem doença de Crohn, quem tem uma doença autoimune, a imunidade sempre, tem que estar sempre lá embaixo para poder, né, o negócio fluir. É muito importante essa responsabilidade também, né? E como que foi até chegar no diagnóstico e falar, não, Cris, é uma doença de Crohn? Passasse por outros tipos de diagnóstico? Sim, procurei um médico, fui no posto, chegou no posto, eu pedi uma colonoscopia, que eu sabia que era algo, né, na parte de intestino, e a médica me deu uma endoscopia. Sei que pedi, implorei para uma colono para poder ter certeza do que estava acontecendo e ela não quis dar. Enfim, a gente conseguiu um pedido com o médico de uma colonoscopia e assim a gente fez. A gente pagou um particular e fez a colonoscopia. O primeiro médico... Desculpa. O primeiro médico disse que eu tinha retocolite ulcerativa porque a minha primeira inflamação estava no reto e ela estava aguda, porque o Crohn acabou, né? O Covid acabou inflamando ainda mais o que já estava inflamado. E aí ele disse que eu tinha retocolite ulcerativa. Então o primeiro tratamento não estava fluindo. E eu não tinha tanta confiança no médico, assim, não era uma coisa... Porque a gente tem que ter, né, a confiança no profissional. Ele era já da área mesmo? Qual é a área que trata? Então, é o gastro ou o proctologista. E aí eu tava com gastro e não dava. Troquei de médico, fui no outro, muito bom, até por sinal, mas só queria me deixar no corticoide e também ele não queria me dizer assim, tu tem tal ou tal. Ele dizia, não precisa saber qual é, os dois são muito parecidos. Aí alguém me perguntava, eu não sabia se eu tinha Crohn ou retocolite. Mas até então,
Eu tinha retocolite, mas com a suspeita de doença de Crohn. Troquei de médico novamente. E esse foi uma bênção na minha vida. Foi uma indicação de uma amiga que também tem doença de Crohn. E fui até ele, levei todos os exames que eu tinha e tudo que eu tinha de reação. Porque é além do intestino, né? A gente tem muita falta de vontade, fadiga, né? Dói nos músculos, a gente emagrece muito. Então, quando a doença tá super ativa, eu tô magra. Agora, quando eu tô mais gordinha, acaba que a minha doença tá mais quietinha, tá mais tranquila. Fui nesse médico, levei todos os laudos, tudo certinho. E ele falou, tu não tem retocolite ulcerativa, tu tens doença de Crohn. Deus preparou a retocolite, porque eu tinha muito medo de ser doença de Crohn. E Deus preparou ali, não, vamos falar que é a retocolite para ela ficar mais calma. E quando foi o diagnóstico de doença de Crohn, acabou que eu fiquei menos, né? O susto foi menor. Mas por quê? Quando tu descobriu a retocolite, tu foi estudar e daí tu entendeu que poderia ser a doença de Crohn? Isso, aí tipo a retocolite, entre aspas, ela é um pouquinho mais light, assim. É porque ela fica só no local. Mais na parte baixa. A doença de Crohn é da boca ao ânus, então você sabe, ela é mais profunda. A inflamação do Crohn, ela é mais profunda e da retocolite é mais em cima, assim. Mas não que não tenha casos de retocolite que seja pior que Crohn. Que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e, né, cada um tem os seus sintomas, né? Mas o teu coração ficava inquieto se tu já recebesse de cara que era uma doença de Crohn. Isso, porque eu tinha medo, muito medo. E aí eu sei que quando ele falou que era doença de Crohn, foi desesperador. Eu lembro que eu chorei bastante, cheguei lá na mãe pra contar. A gente chorou muito porque era uma coisa que a gente tinha mais ou menos noção, mas não tinha a certeza, né? E foi muito difícil, só que desde o início eu aceitei que eu tinha uma doença crônica, autoimune, que eu tinha que tratar, então eu não tinha para onde correr. Ou eu tratava ou eu parava ali. Eu tenho 2 filhos, né? Então é por eles que a gente acaba seguindo a vida, né? Qual foi a tua oração mais sincera que tu fez para Deus no momento que tu recebeu o diagnóstico? Aí eu lembro de dizer assim, por que eu, né? Tipo assim, sei lá, não faço mal pra ninguém, né? Às vezes, né? Não faço mal pra ninguém e tal. Por quê? Mas eu acho que Deus dá o fardo que cada um pode carregar, né? E se ele deu pra mim é porque ele viu que eu era forte, que eu ia conseguir. E depois do diagnóstico, eu mudei tanto. Tipo, eu acredito que hoje eu sou uma mãe muito melhor, uma esposa muito melhor, uma filha, uma amiga, uma irmã. Antes a gente reclama por muito pouco, né? A gente reclama, porque eu queria tal coisa. Mas eu quero agora. E hoje não, hoje eu dou valor o mínimo, sabe? As coisinhas poucas. Tipo assim, vamos dar uma voltinha, vamos. Não precisa de muito para poder aproveitar e curtir a vida, né? A vida é uma só, né? E nesse período, a gente sabe que vem o primeiro desespero e depois vem aquela força de, então eu vou atrás de um tratamento. Como é o tratamento? Ele é igual para todo mundo? Tu teve que procurar um que se adequasse ao teu corpo? Isso, o tratamento a gente fala que é uma escadinha, né? Começa com um tratamento, se não der certo, a gente vai subindo a escadinha. O primeiro tratamento foi com a mesalazina, que é uma medicação oral. E nesse meio tempo a gente intercalava com o corticoide para dar uma desinflamada na inflamação. Não tendo resposta da mesalazina, eu fui para a azatioprina, que ela baixa a imunidade, né? E com a azatioprina e a mesalazina não estava dando muito certo, a gente foi para o infliximab, que é uma infusão. Eu fazia na Provida, ficava em torno de 2, 3 horas ali fazendo a infusão, e fiz isso por 1 ano e pouquinho. Tava dando certo, mas a inflamação voltava sempre. Ou eu tinha no reto, ou eu tinha no intestino fino, no intestino grosso, e ela ia oscilando, né? Porque a doença de Crohn, ela pipoca. Ela pode dar, tipo, tanto no reto, como eu posso ter também no intestino grosso, enfim. Independente se tu tá em tratamento, ela pode... Porque aí o tratamento pode ser que não esteja... Ela pode vir evoluindo a esses lugares, é isso? Isso, ela pode estar pipocando. Aí a gente fez o infliximab, a gente aumentou e eu tive uma reação. Nessa reação eu tive que trocar a medicação. Hoje eu tomo o adalimumab, que é um imunobiológico, e que é uma aplicação subcutânea, né? Que é na barriga que eu faço. E eu faço como uma insulina? Exato, eu faço a cada 14 dias, consigo tudo pelo SUS, graças a Deus, porque é uma medicação bem cara. Aí eu não sei se hoje o laboratório de hoje é o mesmo valor,
mas o antigo laboratório era R$16.000 2 canetinhas por mês. Então, tipo, 16 mil por mês é quase que impossível, né? E todo mundo consegue pelo SUS? Sim, se for, né, o teu diagnóstico, teu pedido do médico, fazer todas as regras que precisam, aí consegue sim. E demora, Cris, pra vir? Então, a do infliximab levou em torno de 15 dias, assim, pra eles liberarem. Aí do adalimumab demorou um pouquinho mais, até porque é uma medicação mais cara, né? E aí hoje também eu uso um anoretal, que é a mesalazina, que por conta da minha inflamação no reto, ela tá ajudando muito. Esse eu não consigo pelo SUS, porque a retocolite, eles dão a mesalazina retal. A doença de Crohn, eles dão oral. Só que a minha não funciona na oral, só no supositório, né? E aí acaba que eles não liberam. Então eu preferi não entrar com o judicial e eu mesmo consigo doação. Preferiu, no caso, ficar com a judicial, que é a mais cara. Isso, né? com a caneta, porque, tipo, acaba que esse eu consigo ou pedir doação, que a gente tem um grupo de pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais, e nesse grupo a gente consegue uma doar para outra, enfim, quando eu tenho remédio sobrando, eu dou para elas e assim vai, né? A gente divide. Sim. A gente sabe que ela é uma doença invisível para nós, mas para quem vive, ela é muito visível. Como que tu enfrenta o medo de todo dia saber que ela pode desenvolver uma inflamação maior aqui ou maior ali? Ela é hereditária? Como que funciona, Cris? O medo é diário, né? Hoje, graças a Deus, eu tô melhor, né? Graças a Deus, a inflamação tá mais tranquila, então acaba que eu consigo ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Na parte de alimentação, não tenho tanto medo de sair, comer. Apesar que, toda vez que eu saio, eu tenho uma festinha pra ir, eu já como em casa. Porque eu sei, né? Se caso eu como alguma coisa que eu não posso, ou que eu não veja, que tá ali, pode dar ruim. Então, para mim não ter o risco de comer e passar mal, eu acabo não comendo. Eu já saio de casa já preparada. Porque existem alimentos que atacam? Sim. É que assim, eu não tenho como é que se diz? Eu não tenho uma receita, né? Cada corpo reage de um jeito. Hoje, eu não posso comer nada que tenha verde. Tempero verde, alface, couve, brócolis, nada. Eu comer, passo mal, muito, muito mal. A cólica intestinal, assim, é terrível. E há algum tempo atrás eu não comia queijo nem requeijão. Mas eu não tenho nada de lactose, enfim. É por conta, eu não sei nem por que eu não podia comer esses dois, mas não podia. O leite normal eu tomava. Então é de cada organismo, né? Pode ser algum ativo que tenha no requeijão e no queijo, né? Isso que não dava certo. Então eu fiquei em torno de 2 anos sem comer queijo e requeijão. Pizza nunca mais, assim. Aí hoje eu já consigo comer um pouquinho mais. E como foi pra ti enfrentar isso? Porque tu é uma menina que tu gosta de passear, fazer lanche, viagens. Como que tu enfrentou essa parte de eu preciso agora ter essa limitação? Eu segui a vida com a minha limitação sem deixar de viver. Tipo assim, eu não vou porque não, eu vou e seja o que Deus quiser. Vou lá com a gente tem uma van, né, que a gente transformou em motorhome. Vou lá com o meu banheirinho lá, onde tiver que parar ou não precisar nem parar, eu tô ali. Então, assim, a gente não deixa de fazer nada por conta disso, né? Isso foi só mais uma força para viver ainda mais a vida com a família, né? Uma das coisas que eu admiro demais, e eu falei até pra ti, né, é a tua alegria contagiante, que sempre existiu. Tu sempre foi pra cima, alegre, engraçada. E acompanhando a tua rede social, uma das coisas que eu mais admiro na tua família é a alegria nos pequenos detalhes, Cris. E eu tenho certeza que quando tu recebeu esse diagnóstico, né, tu teve todo o apoio, com certeza, mas qual foi o maior apoio que tu viu assim, agora eu tenho um colo que eu sei que eu posso contar até o fim? 2, né? O da mãe, que a gente acaba, né? Querendo ou não, ela sempre dá o colo pra gente. Inclusive, ela tá aqui com a gente, né? Quero agradecer a Bastidores pela participação também. E do meu marido, né? Porque ele é o que sofre junto comigo, a gente fala, né? Porque pra mãe a gente acaba escondendo algumas coisas. Bastante, na verdade. Agora nós vamos contar tudo pra ela. Agora nós vamos contar tudo. E a gente acaba escondendo até porque é uma coisa que ela, infelizmente, ela não tem como ajudar. Então, acaba que eu vou estar deixando ela ainda mais aflita. Então, tinha muitas coisas que eu não contava pra ela, mas que o Alex estava ali do meu lado.
Então, assim, ó, depois do diagnóstico, eu vi que realmente eu escolhi a pessoa certa para estar do meu lado. Porque ele, assim, nossa, amor, se a gente se não tiver pelo SUS, a gente dá um jeito, eu trabalho e a gente compra o remédio de 18 mil. Amor, se não der, a gente foi em São Bento do Sul pegar a doação, fomos em Joinville pegar a doação. Então, assim, ele é muito parceiro. Então, a doença veio e junto veio, eu vi que realmente meu marido, assim, é surreal. Muito importante isso, Cris. Eu sou terapeuta, eu atendo milhares de mulheres, né? E a maioria que vem para mim, elas vêm com alguma dependência emocional e algumas receberam diagnóstico e tiveram o abandono do parceiro. É muito importante a gente saber que nós não somos metade da laranja de ninguém, nós somos inteiros. O outro, ele tem que vir para somar. Somar na hora que tá tudo muito bom é legal. Agora, quando nós temos um diagnóstico em mãos e nós temos um parceiro, um marido, um amigo que nós podemos contar, isso não tem preço, né? Então, isso é a verdadeira família. E eu quero te parabenizar porque vocês são um exemplo de família. Obrigada. A gente acompanha o Instagram e o que eu acho mais bonito também é que vocês não escondem nada. Inclusive, um perrengue que passaram numa viagem em cima de um guincho. E o que eu vi nessa viagem, quando eu vi vocês? Eu vi que o que vocês iriam fazer nessa viagem, vocês foram e fizeram. Sim. Que foi levar até o guincho até o local da viagem. Porque é sobre isso, Cris. Sim. Né? Não, é viver, né? É viver. Então, bom ou ruim, perrengue todo, né? Sempre tem. E nessa viagem aí foi engraçado. A gente veio de Porto Alegre até Laguna, dentro do guincho, afinal de rir. Tipo, vai fazer o quê? A van já estava estragada. Nós já, né? Graças a Deus a gente fez uma viagem fora do país. Graças a Deus a gente estava no Brasil, então tá tudo certo. Dos males o menor, né? Podia ser coisa muito pior. Vocês conseguem sempre ver o outro lado da moeda, né? E isso é muito bom, porque torna tudo muito mais leve, né? Isso. A doença de Crohn, ela é uma doença autoimune. Eu também não tinha muito conhecimento, por mais de trabalhar na área da saúde, né? Mas eu fui me aprofundar um pouquinho e ela não é tão fácil como parece. Ela não é só uma inflamação, né? Esse tratamento, ele traz efeito colateral? Muito. A aplicação que eu faço hoje, né, na barriga, 2 dias depois de eu aplicar ela, eu fico assim que parece que o caminhão passou por cima de mim. Tipo, dói tudo. Todas as juntas, tudo. E eu fico de cama, literalmente. Até a gente ia ter um encontro, né, e acabou não dando por conta disso. E eu também, uma vez por mês, eu fico muito rouca. Inclusive, eu ainda tô um pouco, né? Mas assim, do mais é isso, assim. Tipo, o que eu noto é isso, né? Aí o corticoide acaba inchando. Mas é tranquilo, assim. E tu enfrentou algum preconceito, algo que as pessoas olhem e falam, mas é só uma doença de Crohn? Sim, tirando esse do enfermeiro, né, que dizia que não que era uma hemorroide, eles dizem assim, não, mas não é tudo isso. Mas faz um chazinho que melhora. Toma isso, toma aquilo, e não é, né? A gente pesquisando melhor, a gente vê que é uma doença séria, que se não tratada, ela perfura o intestino, ela pode virar um câncer. Então, a gente tem que tratar sim. E, mas falar uma coisinha ou outra, a gente sempre escuta, tu não quer fazer isso porque tu tá cansada, porque tá preguiçosa, alguma coisa assim, sabe? Nesse sentido. Mas eu nem dou confiança, pra mim, entra aqui, sai ali, tá tudo certo. Eu sei o que eu passo, eu sei o que eu sinto, e só eu sei, né? Sim. É a falta de empatia, né? Que a gente conversa muito no podcast sobre isso. Porque a dor do outro é só ele que sabe o que vive, o que enfrenta, né? Então, se nós não sabemos, não conhecemos, né? É melhor que a gente nem opine, então, né? Fale bobiça, né? E quanto aos teus filhos, como que foi conversar com eles, explicar que tu tá com essa doença e que ela é crônica? Isso, aí a gente conversou, né? Eu falei, aí pra Alicia, que é um pouco menor, acaba que a gente só falou que eu tinha um dodói na barriga, que de vez em quando tivesse, né, os períodos de crise, então os dois já sabem, assim, que quando ou eu vou pro banheiro e fico, ninguém me chama,
Ou quando eu já tô tomando remédio, ele já sabe que o remédio já é, né? Que algo não está certo. E é tudo certo, assim, é tudo conversado, né? E até tu me perguntou se era genético, né? É genético, né? Hereditário? Isso, hereditário. Na verdade, nem eles sabem dizer muito, Carol. Nem eles sabem dizer qual o motivo, o porquê, se é alguma alimentação, se é o hábito de, né? Não sabem. Eles E na tua família já tinha algum caso? não que eu saiba, só se alguém se foi, né, e não descobriu. Porque hoje já é difícil, tu imagina anos e anos atrás, né? Sim. E nessa doença, ela é evolutiva, né? Sim. Mas ela é evolutiva mesmo tratando corretamente? Não, tratando corretamente a medicação estando, né, certa, acredito que não, porque eu comecei a minha inflamação ano passado no reto, essa última, né? E hoje, graças a Deus, depois de 4 anos, eu não tenho mais sangramento nas fezes. Na verdade, as fezes, ela mostra tudo, né, Carol, na parte de intestino. Aí, se tá esquisito, se tá diferente, não adianta. A gente tem o tabu de não falar de cocô, de não falar de fezes, enfim. Mas o nosso organismo mostra pra gente. A gente que às vezes acaba não querendo ver, né? E aí, hoje eu acredito que a minha inflamação tá um pouco melhor, assim. Até eu tenho médico mês que vem. E aí que eu vou ver certinho, fazer coluna, enfim. E tu faz a colonoscopia todo ano? Uma vez por ano, Aí depende se a inflamação tiver mais séria, a gente acaba fazendo mais de uma vez, né? Mas normalmente é uma vez. E tu conhece o teu corpo quando a inflamação ela tá se agravando? Sim, uma que eu emagreço, né? Não fico mais gordinha. E o sangramento, né? Que eu tenho muito sangramento. Eu acho que desde 2021, essa é a primeira vez que eu não tenho sangramento nas fezes sem o corticoide. E aí eu tô usando aquela outra medicação que acaba que tá dando, acredito que tá dando certo. E esse sangramento, ele leva a uma anemia? Sim, inclusive eu tô com anemia, tô fazendo reposição de ferro. Mas tá tudo certo, assim, não tá uma anemia tão séria, né? Por isso que é importante saber, sabe, Cris? Porque assim, não é só a doença de Crohn, junto com ela, vem outros sintomas. Porque assim, o corticoide, ele é uma medicação que ele ajuda por um lado, mas ele atrapalha no outro, né? Sim. Já teve vez de eu ficar 6 meses no corticoide. Então, tipo, eu tava... o rosto é uma lua, né? Mas a gente tem que, né? Tem que tomar, tem hora que tem que tomar. Então... O corticoide, ele não é direto, então, ele é só quando tá em crise. Isso, quando a inflamação tá muito séria, assim, aí a gente acaba colocando o corticoide para dar uma amenizada e principalmente em troca de medicação, né? Porque aí até a outra medicação começar a fazer o efeito, acaba que a gente coloca o corticoide quando tá a inflamação mais séria, né? Teve algum momento que tu passou alguma situação que tu quase se foi por uso de alguma medicação e que tu viu que quase que tu vai dessa para uma melhor? Foi. Eu tava fazendo a aplicação de infliximab e a gente acabou aumentando a dose. E eu lembro que a gente não fez... Até então eu não tinha nenhuma alergia, nada do infliximab. A gente aumentou a dose e eu tava no lugar fazendo a aplicação. E do nada me deu uma alergia, uma coisa, eu comecei a ficar tonta e eu já não sabia nem mais onde eu tava. A minha irmã tava do meu lado, desesperada. E chamou as meninas que na mesma hora desligou o aparelho e eu quase tive uma parada por conta da medicação que eu não sei o que o meu organismo ali não deu. Acho que não sei se foi demais, enfim. Aí a gente ia dar continuidade na aplicação e aí a gente fez um preparo antialérgico. Aí a gente fez o preparo, um antialérgico e o corticoide junto e continuei a medicação. E falei pra ela, se der a reação novamente, eu não quero mais. Nesse meio tempo, esperamos o tempo que tinha que ser para poder a medicação fazer efeito e voltei a fazer a infusão. Quando eu voltei a fazer a infusão, eu já comecei já comecei a ficar mole, já avisei minha irmã e falei, não quero mais. Não quero porque, né, eu vou fazer 2, 3, não. E foi dessa vez que a gente pegou e trocou a medicação, que aí eu acho que não sei o que deu, não sei se foi demais, não sei se... E nesse dia que tu tem uma alergia, eu acredito que deve ter sido uma alergia, eles tentaram novamente te colocar na mesma infusão? Isso, na verdade, ela perguntou se eu queria. Aí ela falou, tem um preparo que é feito para quem tem alergia, que dá certo. Quer se tentar? Eu digo, não, vamos, eu precisava, né? E a gente acaba precisando da medicação. Vamos tentar. Mas se eu ficar ruim, eu não quero mais. E assim a gente fez o preparo, comecei a ficar ruim e falei, não quero mais. E aí eu fiquei, tempão, assim, cheia de vermelho, foi bem tenso, assim.
E no imediato tu cessou. E aí essa Isso, medicação tirou tu a não usa infusão. mais, Não, então. tirou a infusão ali e automaticamente já tirou do, sabe? Saiu na hora. Só ficou depois dos Sim. dias, né? E aí eu troquei de medicação, que é hoje que eu tô com a da barriga, né? E tem pessoas que se dão com essa medicação que tu teve alergia. Sim, porque eu tomei o infliximab por quase 2 anos. Então, não sei o que deu ali. Foi meio, não sei se é alguma coisa com laboratório. Pode ser 1 milhão de coisas, né? Então, Existem medicações que tu passou pra mim que não podem ser usadas, né? isso. Pra quem tem a doença de Crohn, né? E como que funciona quando tu chega num hospital, num pronto atendimento e que tu precisa fazer algum tratamento, que precisa usar anti-inflamatório e tu explique que tu tem doença de Crohn? Não é indicado o anti-inflamatório porque ele acaba agravando um pouco mais a inflamação. O único inflamatório que é indicado é o corticoide, né? Eu não sei cientificamente o porquê, mas tem alguma coisa nele que Sim. pode. E aí, toda vez que eu vou no médico, no posto, enfim, eu já digo o quê? Eu tenho alergia a anti-inflamatório. Porque eles querem debater comigo. Eu sei, eles são médicos, eles estudam, enfim, mas se o meu médico diz que não é para me tomar, por que que o médico vai dizer, não, tu tem? E eu digo, não, mas eu não posso tomar porque eu tenho doença de Crohn. Não, mas não é para tanto, e nananã. Eu falei, não, mas eu não quero, e eu não tomo. Então, a médica do posto, ela já até sabe. Quando tem, né, algum problema, ela já diz, anti-inflamatório tu não pode. Então, pra te ver, a do posto já é consciente. A do hospital, algumas vezes, assim, já aconteceu de eles quererem enfiar o... E isso é muito importante, porque é uma responsabilidade com a vida, né? Sim. E é até antiético quando o paciente chega com um diagnóstico, o médico que trata ele fala, ele não pode usar esse medicamento, né? E eles quererem dar, né? Cris, e tu tens algum papel, carteirinha, ou até tatuagem, que tem muita gente que faz isso, para se um dia necessitar de sei lá, de um socorro, tu não precisar usar o anti-inflamatório de imediato? Na verdade, é os parentes que sabem, né? E eu tenho no celular também, na parte da saúde ali, que eu tenho doença de Crohn, quais as medicações que eu uso, tudo certinho. Mas todo mundo ao meu redor sabe que eu não tomo anti-inflamatório, então, tirando isso, tá tudo certo. Assim. Porque eu vi esses dias um senhor que ele tinha uma tatuagem que ele era hipertenso. E a sorte é que o rapaz ali, o médico da SAMU, ele trouxe essa história para o TikTok que eu estava analisando. Ele trouxe que quando ele abriu a camisa, porque ele estava infartando, ele viu que ele já tinha tatuagem. Então, eu achei bem interessante, assim. Eu achei um cuidado com ele mesmo. Normalmente eles também fazem com o tipo sanguíneo, né? Que é bom também. Mas tatuagem eu não tenho ainda. Cris, e essa doença, ela pode ser hereditária? Tu pode... Lá na frente, teus filhos podem desencadear essa doença? Então, pelo que pouco que eu pesquisei, dizem que sim, que normalmente é o filho, né, o menino, mas não tem nada ainda muito assim comprovado, muito certo, então acaba que a gente não tem muito esclarecimento assim, né? É rezar que não e, como diz outro, eu sofro, mas não quero que meus filhos sofram, né? Sim, mas essa questão de que te passaram isso, que o filho, o homem pode herdar, ela te assustou? Como que foi? Muito, né? Imagina. É como eu falei, eu quero sofrer, mas não quero que meus filhos sofram, porque eu sei o que eu passo. E tipo assim, imagina uma criança, que tem muitas, aplicando, igual ali, né, o que eu faço subcutâneo, ter que botar uma injeção na barriga ou fazer uma infusão. É complicado. E tomar a medicação, a dor, enfim, as outras coisas assim, né? Nesse período, tu conheceu outras pessoas que também têm essa doença. Vocês se aproximaram? Sim, a gente até tem um encontro anual em Criciúma, que é de pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais, uma tem doença de Crohn, outra tem retocolite, e assim a gente vai. E é muito legal, assim, o encontro a gente acaba esclarecendo coisas que eu acho, que assim, não, acho que não é normal, ou é normal, e ver a outra pessoa. E tipo assim, no início, eu falava as coisas pro Alex, tipo assim, eu tô cansada, todas as juntas dói. E ele acreditava, mas acabava dizendo assim, mas não é pra tanto. Até que a gente foi no primeiro encontro e lá na palestra, que tem uma palestra, tem uma pessoa pra, né? E uma das meninas, elas estavam falando, ela assim, eu sinto isso e aquilo. E ele pegou e disse, meu Deus, é tudo que tu falou, outras pessoas também sentem. Então ele viu que realmente
aquilo era real, porque como tu falou, né, é uma doença invisível. Então quem olha, não, mas tu não tem nenhuma doença, da onde? Tu é tão, né? Igual como tu falou, tu é alegre, tu é coisa, não tem doença, mas ninguém sabe o que é dentro da gente, né? Com certeza. E é legal esse encontro, porque vocês trocam experiências, Isso. uma diminui a dor da outra, traz mais leveza, saber que não é só a Cris que enfrenta, né? E tem muita gente que não sabe ou não quer saber, né? Mas não é uma coisa rara, assim. Essa doença, ela só é mal divulgada, assim, né? Mas ela e é muito bom o nosso café anual ali. A gente faz um piquenique lá no parque lá e é bem legal. Que bom, porque daí traz uma leveza, né? Não falar só de doença, mas aproveitar a vida também, né? E essa doença, por ela ser crônica, né? Ela é uma doença autoimune. Isso. Ela traz alguma consequência emocional? Sim, o emocional tem que estar bem pra doença acabar ficando um pouco melhor, né? Então, a gente tem que focar ali no emocional e o emocional não dando certo, aí já desanda tudo. Teve algum dia, alguma situação em que tu estava rodeada de pessoas, estava se sentindo amada, mas por dentro tu estava se sentindo sozinha, perdida? O início, né? O início é sempre mais difícil, né? Por mais que estavam todos ali, não, quando precisar tô aqui, tô te apoiando, um amigo, se precisar isso, aquilo. Mas a gente sempre pensa, né? Meu Deus do céu, e agora? Tipo, agora eu tenho que correr e corre, né? O exame cai, tratamento, vem médico e exame, mais exame, e isso, aquilo outro. É uma função. Então, no começo foi bem complicado, assim, ao mesmo tempo que tava com todo mundo, tava praticamente sem ninguém, porque era uma coisa que só eu, né, podia... Sim. É complicado. No início é mais corrido até acertar a medicação, né? E depois a gente vai aceitando, né? Então, fica tudo mais tranquilo, assim. Tu acha que tem pessoas que acabam vivendo com a doença de Crohn sem saber? Eu acho que sem saber é difícil, porque os sintomas é complicado, assim, e acaba agravando, né? Então, acredito que não. Não tem como. Mas tem quem não corra assim como eu, né? Não tem Mas ela tem algum sintoma antes? Tu olhando pra trás, tu consegue ver que tu já tinha alguns sintomas que já era dela que tu nem imaginava? A magreza, né? Sempre fui muito magra e isso provavelmente é da doença de Crohn. E aí eu comia muito, né? Como até hoje. Eu comia muito e acaba que, né? Não engordava. E a doença de Crohn, ela emagrece bastante quando tá com a doença ativa. E quando tu faz o exame que tu descobre, tem algum exame que já mostra quanto tempo que ela tá no organismo? Não. Só diz o grau da inflamação, né? E assim, não é um exame que tu faça e diga assim, tens doença de Crohn. Não. É todo um conjunto. Normalmente quem tem doença de Crohn tem granuloma no intestino. Na hora da biópsia dá granuloma. E é um conjunto, assim, de exames e a gente fala o que a gente sente, né? E aí, com isso, o médico consegue dar o laudo. Essa doença, ela dá mais em mulheres, mais em homens ou é diferente? Tenho certeza, mas eu acho que no nosso grupo, pelo menos, tem tanto mulher quanto homem. Mas no nosso grupo tem mais mulher, mas acaba que o homem acaba ficando mais com vergonha, né? Porque, infelizmente, falar de cocô não é fácil. Então, acaba que ninguém quer contar, né? Que tem uma doença inflamatória intestinal. Dentro dessa situação, diagnóstico, qual foi o maior desafio que tu enfrentou? O maior desafio... Olha, é desafiador desde o início, né? Porque, como a gente conversou, acaba que eu nunca tinha ouvido falar dessa doença. Mas eu acho que o começo, assim, é complicado. O teu maior medo era não ter a cura ou acabar deixando os teus filhos? Acabar deixando os meus filhos, sério. Nossa, Deus, eu lembro de dizer, meu Deus, como que... Óbvio que eu tenho, né, uma rede de apoio, mas quem que vai cuidar deles como eu cuido? Né, a Alice é pequenininha, o José Pedro, querendo ou não, né, entrando para a adolescência, meu Deus do céu, não tem como. E aí que eu me agarro ali e digo, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Agarrada aqui, segue a vida. E a tua fé, ela aumentou, ela abalou? Não abalou não. Como a gente conversou, acaba que Deus dá o fardo que cada um pode carregar, né? Se ele deu pra mim é porque ele sabia que eu ia conseguir.
E aqui tô eu, né? Firme e forte. Não deixando a peteca cair. E tu percebe que a positividade, ela traz uma leveza também para a doença, né? Sim. Se a gente não olhar para a doença, a gente consegue ver a leveza, né? Porque se a gente ficar presa na doença, na dor, a gente vai acabar Aí piora, né? Então acaba que eu não fico assim, eu tenho deste Crohn. Não. Claro, vou sair, eu já me previno, né? Na minha bolsa tenho meus remédios que eu tomo caso eu tenha alguma, né, dor, enfim. Então eu já trago tudo, mas eu vivo o mais normal possível. A não ser que eu não passe mal, o resto só vai. Só diga assim, tal, semana que vem tem tal coisa, bora. Tu topa tudo, né? Só vou Tu não usa a tua doença pra se vitimizar, né? Não, claro que tem vezes de eu não conseguir em alguns lugares acabar, principalmente no início, assim, que eu tava muito fraca, tava complicado, o início tava complicado, então acaba que eu deixava de fazer algumas coisas, mas estando bem, assim, podendo, só vou. Não posso comer, não como, mas vou. E o que mudou na tua vida? O que tu olha hoje e fala, a Cris de antes não era a Cris depois do diagnóstico? Eu acho que eu vejo as coisas assim com outros olhos, sabe? Tipo, eu aproveito muito a vida, sabe? Eu dou valor quando eu como e não passo mal, por exemplo. Que tipo, antes eu comia de boa. Hoje, vamos supor, eu quero comer uma pizza. A mãe sabe bem como é que é, né? Eu vou lá na pizzaria e digo, ai meu Deus do céu, eu quero comer, e fico, sabe? Porque, meu Deus, que medo de passar mal. Então, hoje poder comer e dizer assim, não deu nada, que bom, tô bem. Os pequenos detalhes tu acha que mudou? Olhar, assim, as coisas pequenas, viajar, olhar uma flor diferente, olhar a chuva caindo diferente, olhar a neve caindo diferente. Isso é com outros olhos, assim, a gente vê as coisas com outros olhos. Vê a família com outros olhos, a gente acaba curtindo mais. Eu sou muito família, né? Eu vivo na casa da mãe, né? Somente domingo almoçando. A gente vive na casa da mãe, então, tipo assim, a gente acaba estando mais junto. Então, tu percebeu que o teu olhar, ele ficou diferente porque tu não olha mais para a matéria. Sim, eu curto mais a vida, né? Aproveitar a espírito, vida. pro aproveitamento, para a alegria, para os detalhes. Isso, e eu tento aproveitar o máximo possível com as crianças, com meu marido, com a mãe, quando ela quer ir. Aí a gente leva ela junto também pra passear. Que lindo. Muito bom isso, né? É o que a gente leva na vida, as lembranças, né? Lá no futuro, quando a gente não estiver mais aqui, eu e o Alex, as crianças vão lembrar do quê? Do que a gente viveu, né? As experiências que a gente teve, as viagens que a gente fez. E não é nada do dinheiro, né? Sim. Porque, igual a gente fez a última viagem, a gente foi lá ver a neve. A gente viu a neve, assim, foi surreal. Ver a Alicia chorar e dizer assim, era o meu sonho, sabe? E o dinheiro não compra ver a neve. Porque tu tem que estar na hora certa e no lugar certo. E foi muito lindo, assim. Então, a gente tenta colecionar momentos, a gente fala. Que lindo. O que tu gostaria que o mundo entendesse de verdade sobre o que é a doença de Crohn? Que não é o que parece, que tipo assim, que não parece, mas tá ali, que não é fácil. E as pessoas têm um pouco mais de empatia, né? Falar menos besteira e dar menos dicas. E aceitar, né? Entender que aquilo dali não é brincadeira. Filtrar antes de soltar, né, Cris? Isso. Tu chegou a passar por algum tratamento psicológico? Teve que tomar algum tipo de ansiolítico, antidepressivo? Isso, eu fui conta da Covid, do Crohn, enfim. Eu tô com toque de... não me lembro o nome, mas é que eu tenho medo de pegar doença. Por quê? Porque automaticamente, se eu pegar uma doença, a minha inflamação piora, principalmente o Covid. E hoje eu faço medicação, tomo medicação também para isso, para ansiedade e para o toque. Esse toque tu fala que é, no caso, se alguém encostar em ti... Deus o livre, o meu álcool vive comigo. Hoje eu tô um pouco mais tranquila, acaba que eu tento me segurar, mas é complicado, bem complicado. Mas é importante, porque a tua imunidade, como tu toma medicação para controlar ela, a doença de Crohn, a gente sabe que abaixa mais ainda. Então, sim, é uma forma de tu te cuidar. Só que acabou que foi excessivo, né? Aí a medicação baixa a imunidade e com isso eu tenho mais chance de pegar, né? Um resfriado, enfim. E o meu medo é o quê? Pegar o Covid novamente. E agravar ainda mais o que já tá, né? Não tá certinho ainda. Então aí tô aí com o toque.
Eu sou azeálco, como diz a minha filha, azeálco. Quem foi, além de Deus, o teu maior porto seguro nessa caminhada? Ah, com certeza o meu marido estava ali do meu lado. E a mãe, né? A mãe que é a que eu vou... Ô, mãe, socorro. E o marido que tá ali junto dia e noite. Ele sente as dores, né? Comigo. Quando eu tô lá no banheiro, lá, ai, amor, não aguento mais, ele tá ali. Quer ir no hospital? Quer ir no remédio? Quer que eu vá ali? Ele é... Tá sempre se fazendo presente. Sempre, né? sempre. Ah, ele sabe que 2 dias depois que eu tomo a medicação, eu tenho reação. Então, ele já tá lá no WhatsApp. E aí, como é que tu estás hoje? Estás bem? Porque tem vezes que eu tô menos reação, né? Ontem deu menos reação. Ontem eu fiz a aplicação na terça, ontem deu reação. Menos do que a da 14 dias atrás. Geralmente é 48 horas após A aplicação. Aí me dá reação. Não sei porquê, não entendo. E também nem cheguei a perguntar para outras pessoas se tem. Porque assim, eu não leio bula de medicação, porque eu já sou ansiosa. Se eu ler a bula, eu vou ficar louca. Porque não é verdade? A bula, meu Deus, então eu acabo não lendo. E aí toda a reação que eu tenho, eu acabo conversando com o meu médico e vejo se realmente flui ou não, né? Sim. Teu médico, tu tem acesso ao WhatsApp para tirar dúvidas? Não, mas eu posso chegar lá, ou o Alex, lá na recepção, ele atende o que tiver que atender, faz o papelado que tiver que fazer. Pra mim, meu Deus, ele é uma benção. Gustavo Botega é o nome dele. Eu ia perguntar. Maravilhoso. Ele é um médico assim, ó, que se eu dissesse não, eu não quero. Não acho que é legal essa medicação, não acho que é ele vai me escutar. Então, assim, ao mesmo tempo que ele é um médico que eu confio, ele tá rindo, a gente tá brincando, a gente tá falando sério, a gente tá, entendeu? Ele tem uma confiança muito Ele é grande bem nele. humano, né? É bem humano. Ele abraça a causa. Ele não tá ali por dinheiro. Ele tá ali pra me ver bem. É igual que ele diz assim, tipo, eu tomava um infleximab e não podia pegar muito frio. Eu falei pra ele, mas eu queria tanto pra Argentina, ver a neve. Guria, tu vai pra Ela dando trabalho pro médico, olha. Tu vai pra Argentina, viado, tu não pode pegar muito frio. Tá, mas eu boto um monte de roupa. Tá bom, mas te cuidem, te cuidem. Então, tipo assim, ele é bem... Então, tu enfrenta os desafios, né? Isso, eu não posso andar de moto. Ganhei uma moto, vou andar de moto. Pois então, nós temos aqui uma sortuda, abençoada, porque no Instagram tá sempre a Cris lá. Fulano fez um sorteio, Cristine. Tá, eu lá. Vai O que outro cola. fez um sorteio, Cristine. Da moto eu vi que tu tinha ganho. Eu lembro quando eu trabalhei numa farmácia que tu ganhou o sorteio e foi mais um encontro nosso. O Serum, né? O Serum, é verdade. Como é que é essa questão aí dessa sorte aí que tu tem? Essa energia positiva? É participar. O que eu quero, o que eu gosto, eu vou lá e participo. E se tiver que ser, vai ser. O que é pra ser pra mim, é pra mim. E dessa da moto, eu participei, era só comentar no Instagram e seguir algumas regrinhas ali. E eu fiz assim, vai que, né? E eu não tinha carteira até então, né? Sou uma moto, né? Querendo ou não, tem as crianças, o Alex acaba trabalhando com o carro. Vamos tentar. Deu 583 mil comentários. E saiu um ganhador, ele tava com o perfil privado, que tinha que estar aberto para poder ver as regras. E eles fizeram sorteio novamente e saiu eu, e eu tava ao vivo na live. Eu quase tive um treco. Hoje eu tirei a minha carteira, que era uma coisa que eu nunca queria. Que legal. Queria ter os meus choferes ali pra me levar pra cima e pra baixo. A mãe e o Alex. E hoje eu tirei a carteira e graças a Deus tô lá com a moto e agora andando de carro e de moto. Parabéns, Cris. Obrigada. Que legal. Essa tua positividade é muito importante, porque, claro, a gente participa, mas quando é para ser nosso e quando o nosso pensamento foca naquilo, E eu sempre participo. a gente já tem plasticidade, aquilo vem realmente pra gente. E eu né? digo, se tiver que ser pra mim, vai ser. Eu comentando 20, 30, 60 vezes, não importa. Vai ser. Então, o que eu gosto, eu participo. Uma hora ou outra eu ganho uma coisinha. Uma hora ou outra não, porque tu ganha toda hora, né, menina? E faz tempo que eu não ganho nada. Cris, tem algum medo que tu nunca falou em voz alta sobre o Crohn, que ficou presa contigo? O maior medo, assim, que tu não contou pra ninguém, mas que dentro de ti... Que eu lembro agora. O único medo que eu tenho, né, é de não poder criar meus filhos. Então, o resto a gente vai seguindo. Com medo, sem medo, só vai. É isso aí, Cris. Deixa eu
ler para ti antes de encerrar, porque ontem eu fiquei analisando a tua história, lembrando das nossas conversas, né? E a nossa conversa hoje, ela não é sobre estatística, né? Ela é sobre coragem, vulnerabilidade e muita fé, né? Cristo, ele não nos prometeu uma vida sem dores, mas ele prometeu a sua presença em cada uma delas. Às vezes a força não vem de grandes milagres, ela vem do simples fato de que ele segura a gente quando o corpo desaba e a alma treme. Porque quando Deus toma pela mão, Cris, nem vale escuro vira perdição. E nenhuma dor, nenhum diagnóstico, nenhuma condição é mais forte que o autor da tua redenção. Isso mesmo, amém. Cris, eu queria te agradecer, tá, pela presença. Eu queria dizer para ti que tu é força, que tu é resiliência, que tu é experiência de vida, né? E que tu continue encarando a vida com toda essa alegria, porque o diagnóstico, ele não é o fim, né? E Deus, ele sabe, né, quem ele escolhe, quem ele planta, quem ele rega. Para viver um extraordinário, ele cava lá no fundo mesmo. Então, o fundo do poço não é o fim, né? Mas é o resgate para a águia voar muito alto. E eu não tenho dúvida de que tu encara isso com muita leveza, né? Parabéns, quero te agradecer mais uma vez, agradecer a tua mãe, né, por ter vindo participar com a gente hoje, estar aqui contigo, né, ouvindo tu contar a tua história, né? Essa história, ela vai alcançar muitas pessoas que talvez estejam aí já com um diagnóstico fechado ou com sintomas e não quer, né, enfrentar de procurar um médico. E é muito importante, né, a gente descobrir no início e começar um tratamento para ter uma qualidade de vida. E conscientizar as pessoas também, né? Que acaba que tem muito pouco. E a conscientização. Carol, obrigada, tá? Obrigada por dar a voz, né, a nós. E eu tô apaixonada, né? Eu já falei, né? Tem que ter 2 vezes por semana, uma só é muito pouco. Esse podcast, ele é de Deus para minha vida. Os meus convidados, primeiramente, eles são convidados vindos de Deus, tá? Eu só sou instrumento. E é maravilhoso, eu amo. Muito obrigada, Cris. Tá tudo lindo. Obrigada mesmo. Pessoal, mais um podcast Histórias que Curam. Muito obrigada.